direto, estes diretos que têm tido a particularidade de nos podermos aproximar uns dos outros, ouvindo aquilo que são as vossas ideias, as vossas propostas, as vossas críticas, tentando de alguma maneira esclarecer aquilo que é a nossa, enfim, a nossa vivência da comunidade. E portanto estamos sempre, estes momentos são sempre momentos muito importantes para podermos partilhar convosco alguns dos desafios, podermos falar de alguns temas que vêm estando na ordem do dia da nossa comunidade e também dar-vos nota daquilo que são as iniciativas e daquilo que são as propostas que vamos tendo num futuro próximo para que possam acompanhar e participar ativamente na vida da nossa comunidade. Como habitualmente teremos aqui um período de follow-up sobre aquilo que foram as questões levantadas desde a última sessão. Pedir-vos desculpa a todos aqueles que na última sessão fizeram e colocaram os comentários, mas de facto foram muitos e não houve oportunidade de podermos partilhar e falar um bocadinho sobre todas as questões colocadas. Hoje teremos a oportunidade de, enfim, esclarecer algumas das questões que não foram respondidas na última sessão. Depois responderemos aqui a um conjunto de perguntas, aquelas que entendam por bem fazer, e no final daremos aqui uma nota informativa de alguns acontecimentos que irão ocorrer na nossa freguesia nos próximos dias e, portanto, convidar-vos também depois a participar nessas iniciativas e a marcar presença nas mesmas, que é sempre importante poder nos envolver na nossa comunidade. Bom, posto isto, e lançando já aqui as questões que nos foram colocadas em cima, assim fazendo aqui uma pequena súmula, houve bastantes questões relativamente à questão dos parquímetros, da ciclovia, do estacionamento de uma forma generalizada, espaço público, viaturas abandonadas, enfim. Tentarei daqui de alguma maneira sintetizar para não estar constantemente a repetir as questões ou as respostas e, portanto, numa primeira fase falarei sobre aquilo que são o tema dos parquímetros, com algumas questões que foram colocadas por vários fregueses, mas importa aqui esclarecer algo sobre esta matéria. Nós não estamos a discutir não estamos na fase da discussão de haver ou não haver parquímetros na freguesia. Estamos numa fase ainda anterior, estamos numa fase em que estamos a discutir um projeto de revisão de um regulamento de estacionamento e trânsito do Concelho de Sintra, que contempla um conjunto de ferramentas, entre as quais a questão das áreas tarifadas e que só é possível tarifar se houver parquímetros, e nós temos que olhar para isto de uma forma um bocadinho mais abrangente. A proposta de revisão está em consulta pública, qualquer um de nós, de forma individual ou coletiva, pode pronunciar-se acerca do mesmo. Portanto, tem que haver aqui o cuidado de leitura do documento e de análise crítica do mesmo, e é isso que nós estamos a fazer. Aliás, na rede social há um movimento relativamente à questão dos parquinhos, que me perguntava qual é que era a minha posição relativamente a isto. Pois bem, a minha posição relativamente a isto é muito clara. Nós estamos a analisar aquilo que é o projeto de revisão do regulamento de estacionamento e trânsito, para podermos emitir uma opinião sobre o mesmo. Há questões que nós não concordamos de tudo, há questões que precisam de ser clarificadas e precisam de estar mais preto no branco para que seja perceptível para toda a gente como é que as ferramentas poderão ser utilizadas, de que forma e onde é que elas poderão ser utilizadas, nomeadamente a questão dos parquinhos. Não defendo, nem defendemos que as áreas, que a freguesia seja coberta na sua totalidade com parquímetros. É preciso analisar os contextos, analisar e perceber o que é que a população quer relativamente a isso. E, portanto, acreditamos que é esse o caminho que temos feito. Temos estado a ouvir a população, temos estado a acompanhar bem aquilo que são as dinâmicas das redes sociais sobre esta matéria. Não deveremos ter problema nenhum a tempo oportuno de podermos auscultar a população de várias maneiras, de forma a que a posição de quem os representa, neste caso, eu e todos os meus colegas de executivo, possa ser a vontade
da nossa população. Não é a minha vontade, não é a vontade de mais ninguém, é a vontade do coletivo que vai imperar. E, portanto, para nós é uma questão muito clara. Nós estamos a olhar para o projeto de revisão do regulamento, um regulamento que já existe desde 2011, que está em vigor desde 2011, que agora traz a novidade de trazer áreas concessionadas para as zonas mais urbanas, áreas que, no caso da nossa freguesia, são áreas que sempre demonstramos que são áreas demasiado grandes, elas não precisam de ser, percebendo o racional da mancha, não precisa ser uma mancha tão grande, é preciso reduzir essa mancha, porque não faz sentido em zonas altamente consumidas pelos moradores que façam que haja essa concessão, até porque as ferramentas para equilibrar o coletivo e o cidadão podem ser as mais diversas, que não passam pela área concessionada e com os propósitos de uma área concessionada. Portanto, nós precisamos declarar essa questão, precisamos declarar aquilo que são matérias que estão mais dúbias na proposta de revisão do regulamento e tenderemos aí a encontrar o nosso parecer sobre aquilo que é o mais fundamental, que é ouvir as pessoas, ou perceber as suas dinâmicas, perceber aquilo que é o seu sentimento e emitir um parecer com base nessas realidades. Conhecendo nós a realidade, conhecendo nós aquilo que é a pressão, conhecendo nós aquilo para o qual o regulamento está desenvolvido, que é ter e disponibilizar um conjunto de ferramentas, entre as quais, então, nós nem sequer estamos a discutir se queremos os parquímetros na zona A, B ou C. Estamos a discutir um regulamento e ferramentas desse regulamento, com todas as alterações que o regulamento merece. Obviamente, nós temos a olhar para eles, estamos a construir esse parecer. Nós queremos até ao final do mês dar a conhecer o nosso parecer, torná-lo público, voltar a reunir com as pessoas, apresentar aquilo que é o nosso parecer e, obviamente, escutando as pessoas. Tem sido esse o nosso princípio. E, portanto, até dia 30 de setembro, convido a todos a lerem a proposta de revisão do regulamento. Está disponível no nosso site e no site da Câmara. Nós já tivemos uma sessão de esclarecimento relativamente a esta matéria, cerca de 90 pessoas participaram. Criámos essa sessão para podermos escutar a partir daí as pessoas, podermos também criar aqui uma opinião ouvindo as pessoas e, portanto, estamos a trabalhar nesse sentido de partilha de responsabilidade, de partilha de opiniões, com diferentes perspectivas, de forma a que a posição da Junta de Freguesia não seja a posição de uma pessoa só, de duas pessoas, mas seja da comunidade que os representa. Só assim é que isto faz sentido. E, portanto, é essa a questão. E já agora, aproveitando, até porque há aqui já uma pergunta da Daniela Colasso, quem agradece a sua participação, apesar de não ser nossa freguesa, nós temos todo o gosto em falar consigo e é sempre bom ver que nos acompanha, e, portanto, convidar também a alargar a sua unidade comercial para a nossa freguesia. Somos 49 mil habitantes, com certeza que teremos potencial para abarcar aquilo que é o seu negócio, que já agora não sei qual é que é, peço desculpa por isso, mas já temos a oportunidade de falar um pouco. E respondendo à sua questão, foram achadas as zonas a concessionar. Foi feito algum estudo em relação ao número de estacionamento e número de moradores nela. Isso é uma questão que tenho que colocar à Câmara Municipal. Nós tive a oportunidade de dizer isso na Assembleia de Freguesia a seguir à sessão de esclarecimento. Na sessão de esclarecimento não tive essa oportunidade, enfim, não se proporcionou e achei que não seria adequado estar a voltar atrás nesse tema. Nós, juntas de freguesias, foram-nos apresentadas as áreas, as manchas que constam dos anexos. E foram-nos pedidos para emitirmos pareceres sobre as mesmas, darmos opinião sobre as mesmas. E nós o que fizemos na altura foi questionar a Câmara sobre um conjunto de coisas que para nós faria sentido podermos ver respondidas para podermos emitir opinião sobre essas mesmas manchas. A verdade é que o regulamento saiu e nesse regulamento, esta proposta de revisão, aliás, do regulamento, contempla muitas das questões, ou respostas a muitas das questões que nós colocámos, outras que não estão tão claras e que precisamos de clarificar, e, portanto,
nós estamos a olhar para o documento como um todo, incluindo essas zonas. Sei que foram feitos estudos de contagem sobre a carga em determinadas zonas, não sei, não posso garantir se foi em toda a zona. Percebo o racional das manchas, não é? Que tem a ver com a operação em si, caso das áreas tarifadas, ainda que acho, como referi há pouco, que é uma mancha demasiado grande. Tivemos a oportunidade de dizer isso na altura, ainda antes de conhecer aquilo que era o documento que está em consulta pública. Portanto, nós iremos, obviamente, fazer uma proposta, um parecer de alterações para clarificar e tornar mais claro aquilo que é o próprio regulamento. Alterações significativas, alterações que vão, digamos assim, mudar o rumo em alguns aspectos do regulamento, como um dos quais que nos parece importante é que nada aconteça nas freguesias sem que as próprias freguesias tenham um parecer sobre essa matéria, isto é, que não há áreas tarifadas sem que haja concordância por parte das juntas de freguesia. Isso não está muito claro na proposta de regulamento e também é importante nós olharmos para essas questões. E, portanto, nós vamos tender a olhar para o documento como um todo. Obviamente que as áreas que foram consideradas nessa proposta de regulamento foram áreas que visaram criar uma mancha de discussão e, portanto, essa discussão está a ser feita agora e, obviamente, há espaço e penso que é por isso é que servem as consultas públicas, para podermos introduzir as alterações necessárias, eliminar algumas das questões que estão em cima da mesa e podermos construir um regulamento de estacionamento e trânsito no concelho que sirva aquilo que é a vontade das populações. E, portanto, isto para responder a esta questão que me parece importante. Depois, dando nota e seguinte, para não perdermos aqui o fio daquilo que tem sido as sessões, há aqui uma questão relativamente às ciclovias. Diz-nos o Luís Domingos que a ciclovia já deu para perceber que não serviu para nada, ter muitos estacionamentos em zona onde já era caótico estacionar. Com o Luís, a ciclovia é um instrumento de mobilidade suave que cada vez mais terá preponderância nas cidades e nos territórios. E, portanto, aliás, basta ver os jornais onde o governo quer alargar o número de quilómetros de rede ciclável. Portanto, a mobilidade suave em alternativa àquilo que é hoje o meio de transporte individual, é uma realidade que está a ser desenvolvida no nosso território, já é assim na Europa. O que precisamos obviamente, já temos a infraestrutura, precisamos de alimentá-la, precisamos de trazer para o terreno bicicletas, precisamos de partilha de bicicletas, outro tipo de funcionalidade para que as pessoas possam utilizar a ciclovia naquilo que são as suas dinâmicas diárias. Hoje, a rede ciclável que temos na freguesia é uma rede ciclável que, de alguma maneira, potencia a utilização numa perspectiva de lazer. Com a segunda fase, que já iniciou a sua construção, que liga Belas, Massamá Norte a Massamá e que liga Massamá a Queluz, teremos aqui outra valência, uma valência no âmbito daquilo que são as deslocações diárias, casa-trabalho, trabalho-casa, e, portanto, depois, obviamente, irá ser um crescendo com estas ferramentas que me parecem importantes de acompanhar o investimento na infraestrutura que está a ser feito e que aliás, o próprio Governo também incentiva e a própria Europa incentiva nesse sentido. Relativamente ao silo, o silo que está ali na Praceta Gregório de Almeida, aqui um conjunto de comentários relativamente a isso, apesar de já aqui haver resposta a essa questão. O silo estava com necessidades de intervenção de manutenção e reabilitação. Essas reabilitações foram feitas. Aquilo servia, numa primeira fase, para guardar as viaturas que eram removidas do espaço público. Ele hoje não tem essa vertente. Foram realizadas essas obras de melhoria das infraestruturas e reforço dos pilares para que não houvesse nenhuma situação mais desagradável e, portanto, agora a Câmara irá com certeza dar-lhe um uso, enfim, numa perspectiva de reforço daquilo que é o estacionamento na zona
e portanto é para aí que aí vamos. Depois de dizer à Paula Soler que tem toda a razão no que fala, quando fala das pinturas dos lugares de estacionamento à superfície dessa praceta na Gregório de Almeida. Nós já pedimos, já fizemos o reforço para a pintura desses lugares de estacionamento. Toda aquela área necessita de ter ali alguma ordenação e, portanto, a pintura é fundamental. Acabou-se por não fazer essa pintura na totalidade, mas já fizemos esse reforço e, obviamente, agradeço, Paula, também por se lembrar disso. Depois, relativamente à questão do espaço público, vem-nos aqui perguntar o David Nobre sobre se poderia também fazer sentido colocar lombas antes da rotunda dos chafariz. Bom, eventualmente teremos que, junto da Divisão de Trânsito, analisar essa questão. O José Paulo vem-nos falar das árvores que lá estavam, não há possibilidades de repô-las, portanto, referindo-se à Avenida 25 de Abril. José Paulo, as árvores foram repostas, se reparar a avenida, toda ela, desde a Galp até à estação, toda ela tem árvores novas, plantações novas, que foram em substituição das que lá estavam, árvores sem qualquer tipo de valor, que só estragavam as infraestruturas de subsolo, e foram substituídas por árvores mais apropriadas ao espaço público e à zona urbana, mas elas estão plantadas e foram reposicionadas nesse eixo. Ainda são pequeninas, temos que dar tempo, elas eventualmente daqui a 4, 5 anos já terão uma outra dimensão e que se pode apropriar melhor ao espaço que está. Diz-nos também o Bruno Pereira, nos falar sobre a questão do silo automóvel em Montabrão. Quando o silo fechar vai ser bonito. Bom, Bruno, efetivamente a questão do silo de Montabrão é uma situação que nós temos de acompanhar. Como sabe, nós tivemos a oportunidade de reunir com o representante do proprietário do silo, tivemos também a oportunidade de lançar o desafio que, enquanto o processo administrativo não estiver concluído sobre aquilo que foi a decisão da Câmara de não aceitar a instalação de uma unidade comercial naquele espaço e portanto, quando este processo não se tornar definitivo, poder manter a operação que estava até então a ser desenvolvida, nomeadamente com o estacionamento no silo. Isso foi conseguido, portanto, a empresa foi, digamos assim, percebeu aquilo que nós estávamos a explicar sobre a envolvência e o problema que é o estacionamento naquela zona e, portanto, foi sensível aos nossos argumentos e então decidiu manter a operação aberta até decisão definitiva. Paralelamente, o que temos feito juntamente com o município é encontrar alternativas. Nós, durante o mês de julho, vamos, com a Divisão de Trânsito, iniciar aquele processo de alterações dos sentidos de trânsito, criar sentidos únicos naquela zona, de modo a libertar espaço das faixas para estacionamento, ao fim e ao cabo regularizar situações que hoje já ocorrem. Também está quase a ser lançado, entre julho e agosto, será lançada a empreitada para requalificação do talude na Ribeiro Sanches e, portanto, com nessa zona fazer um parque urbano, um parque de lazer e criação de estacionamento à volta do parque de lazer, por um lado, e no terreno em frente à loja de chinês, o shopping de Montabrão, aproveitar esse talude também para estacionamento, criar uma bolsa de estacionamento, e com isto estaremos a falar de muitos lugares de estacionamento. Adicionalmente a esta zona, há uma outra zona junto às hortas comunitárias, portanto, na entrada do bairro de 1º de Maio, do lado direito, de também se potenciar esse espaço para a criação de lugares de estacionamento e, no cômodo geral, nós conseguimos, nas várias intervenções, aumentar em cerca de 200 lugares a oferta na zona alta de Montabrão de estacionamento. Parece-nos bastante importante, paralelamente ao trabalho, enfim, que agora já é uma questão urbanística da questão do silo poder ou não se manter aberto, mas temos que primeiro trabalhar o espaço público e depois, então, acompanhar e monitorizar esta questão do silo, que nos parece tudo importante em função
do contexto daquela zona. Diz-nos também a Sandra Silva sobre as viaturas abandonadas, que são, enfim, um comentário sobre as viaturas abandonadas, mas de modo geral nós temos cerca de 800 viaturas identificadas para recolha. Até ao final do ano passado, até ao final do primeiro trimestre, era esse o número que existia. A Câmara tem iniciado, desenvolvido um trabalho, melhor dizendo, de retirada das viaturas abandonadas do espaço público. Nós, em função até do fecho do SIL, intervimos e reforçámos a resposta de recolha das viaturas abandonadas e, portanto, contratualizámos a remoção de 70 viaturas para adicionais àquelas que a Câmara estava a recolher e, portanto, estou certo que no final da operação onde estivemos envolvidos, recolhemos mais de 100 viaturas na zona alta de Montabrão, em Montabrão numa zona de uma forma generalizada, mas ainda assim há um trabalho a ser desenvolvido há 2 anos, que é esse o prazo que o Presidente transmitiu à Polícia Municipal para fazer a recolha das viaturas abandonadas do nosso espaço público. Depois, outros comentários, enfim, que falam, os outros comentários falam acerca do SIL, do estacionamento. De uma forma geral, já respondi a estas questões, não querendo aqui repetir ou ser repetitivo e maçar nesta intervenção, mas agradecer a todos aquilo que são as vossas preocupações e aquilo que são os vossos comentários, e portanto passarmos agora que estão a ser colocadas e podermos de alguma maneira responder àquilo que são as dificuldades ou as opiniões de cada um. Dizia então, já respondendo aqui à Anela Colasso sobre a questão das zonas a concessionar, como é que elas foram achadas, já respondi a essa questão. Portanto, repito, elas foram-nos apresentadas mediante o estudo e o trabalho desenvolvido pela Câmara e sobre as quais nós estamos a pronunciar. Nós não concordamos com manchas tão grandes, achamos de facto que é preciso ter algum cuidado, perceber a dinâmica da mancha, mas acima de tudo perceber a dinâmica do contexto e da zona em concreto. Depois, se eu tiver, portanto, a segunda pergunta é se eu tiver um distrito morador e a minha zona for tarifada, garante sempre estacionamento? Bom, nela, ninguém garante nada. O que há é uma maior probabilidade, isto está mais do que observado por pessoas que tenham zonas tarifadas, é que há uma maior probabilidade de encontrar um lugar de estacionamento perto da minha área de residência. E, portanto, não é um lugar à porta, mas é uma maior probabilidade de garantir garantir um lugar de estacionamento. Existe essa capacidade de aumentar a probabilidade de encontrar. Também diz-nos a Anela Colasso, na Assembleia de Esclarecimento, o Sr. Frederico disse que estas áreas foram geradas juntamente com os presidentes. Esteve presente. Bom, já respondi a isso nela. O que nós tivemos conhecimento foram dos tais anexos. Foi-nos pedido a opinião. Nós elaborámos um conjunto de perguntas que nos faziam sentido para podermos emitir uma posição. Já em sede daquilo que é a análise da proposta de regulamento, nós não concordamos com as áreas concessionadas nesta dimensão. Nós precisamos de trabalhar o documento, clarificar, de alterar, de propor a introdução de coisas que não estão no documento para melhor compreensão de tudo, e não só das áreas tarifadas, atenção, e não só das áreas tarifadas, e portanto o que nós tivemos conhecimento foi do trabalho da Câmara, e agora estamos a trabalhar num conjunto de alterações que nos parecem pertinentes fazer ao documento. Repito, tendo por base aquilo que são os comentários das pessoas, tendo por base aquilo que são as experiências
vividas noutros locais, tendo por base aquilo que são critérios de utilização destas ferramentas, de modo que de melhor maneira sirvam cada contexto e cada realidade, não é? O José Fernandes fala-nos em menos pinos e mais estacionamento. Bom, José Fernandes, muitas das vezes nós somos obrigados a colocar os pilaretes, não é que haja vontade, é porque, de facto, as pessoas acabam por ocupar o passeio sem que haja alternativa de circulação pedonal. E, portanto, nós temos que defender o peão e, portanto, nas zonas onde não é possível intervir, criando estacionamento, tem que se colocar pilaretes para garantir que as pessoas circulam em segurança e não tenham que passar por cima de veículos automóveis. A Maria Pinto, que nos faz a pergunta sobre se o silo de Montabrão sempre vai ser um pingo doce. Bom, Maria Pinto, nós, neste momento, a Câmara de Sintra interferiu, não aprovou o pedido de alteração de utilização, isto é, não aprovou a passagem do pingo doce para aquele edifício. Agora, não nos podemos esquecer que o edifício é de propriedade privada, que há uma proposta de aquisição daquele edifício, que a Câmara claramente não compreende que um impacto de uma introdução de uma unidade comercial naquele espaço é prejudicial à dinâmica da envolvente e, portanto, estamos a trabalhar no potenciar do espaço público para minorar a questão do estacionamento na zona alta de Montabrão, mas, de momento, não há autorização para ser instalado o pingo doce naquele edifício. Agora, o proprietário e o próprio interessado pode recorrer, pode apresentar soluções e, portanto, é nesta fase administrativa que nós estamos e nós o pedimos ao proprietário, enquanto esta fase decorre, de contestação e de análise daquilo que são as contestações, de o SIL manter as suas portas abertas e poder manter a sua operação de estacionamento. Anela Classe pergunta-nos se este projeto for para a frente, tal como está, deduzo que vota contra, certo? Anela, uma coisa sei, o documento não vai para a frente como está, até porque tem havido grande participação das pessoas, tem havido grande adesão e mobilização também das redes sociais, e portanto tem havido muitos contributos. Nós também iremos apresentar o nosso, baseado nisso, e estou certo que a Câmara irá fazer as alterações necessárias para que seja um documento o mais participado, o mais abrangente, o mais consensual possível, respeitando aquilo que são as opiniões de todos, obviamente, e portanto, o que importa não é a base da discussão hoje, o que importa é o documento final sobre aquilo que nós estamos agora a propor. O Vítor Massano, que nos vem aqui cumprimentar, Vítor, nos vem aqui falar sobre a Avenida General Humberto Delgado. Aqui na Avenida, na zona envolvente, deveria ser toda parqueada para que o estacionamento seja mais ordenado, porque isto parece mais estacionamento selvagem. Eu apoio e muitos moradores também. Para quando a intervenção aqui na Avenida? Estou a falar da requalificação. Bom, Vítor, muito obrigado pelo seu comentário. A requalificação, como já várias vezes reportei aqui, está no âmbito da obra da ciclovia, da rede ciclável. Eles têm vindo, portanto, estão a fazer a passagem de Massamá Norte para Massamá e depois seguir por Montabrão. Já colocaram um tapete na zona da cidade desportiva, portanto, isso é um processo que está em curso. Devemos de chegar à Avenida Humberto Delgado, portanto, para podermos requalificar a via, ordenar o trânsito também e dar garantias de maior mobilidade às pessoas. A Inês Carvalho Martins nos diz que antes das zonas parqueadas devia haver mais estacionamento. Não faz sentido uma pessoa pagar isto e depois não ter lugar para estacionar. Obviamente, Inês, que isso que dizem é um facto, nós precisamos de criar mais estacionamento, mas onde ele é possível, nós temos um território muito consolidado, com poucas zonas disponíveis para
para a construção e colocação de bolsas de estacionamento. Às vezes, depois as bolsas, o terreno até pode existir, mas fica muito afastado da casa das pessoas, as pessoas não estão disponíveis para lá deixar os carros. Agora, tem havido esta preocupação. Vem na Avenida 25 de Abril, em Massamá, vai existir uma bolsa de estacionamento, cerca de 80 a 90 lugares. Em Montabrão, a mesma coisa, na zona alta de Montabrão, criar zonas de estacionamento, mas é preciso perceber que o espaço público é infinito. Nós também temos que garantir que há espaços verdes, que há espaços de circulação, que há espaços de convívio, ao mesmo tempo que há lugares de estacionamento. Há zonas onde isso é possível, outras não, e portanto importa encontrar esses equilíbrios. Obviamente, há muitas maneiras das pessoas, em função da oferta de estacionamento existente, não ser passado um determinado número de dígitos para não criar nenhum constrangimento, que é eu pago, mas não tenho a minha probabilidade de encontrar lugar é diminuta. Portanto, há várias formas de fazer isto, há vários casos dessa natureza, mas por isso precisamos perceber se aquela zona vai ou não ser tarifada. E, portanto, nós ainda não chegámos a essa fase, temos a olhar para o regulamento, propor as alterações necessárias, alterar os anexos, clarificar determinadas questões que não estão bem claras na relação com os moradores, na relação com o comércio, não só no que respeita às áreas concessionadas, às áreas tarifadas, mas no resto, não é? A sinalização, o processo de cargas e descargas, que é importante para os comerciantes, a colocação de lugares para pessoas com mobilidade reduzida, a forma como essas zonas de duração limitada devem ser definidas, qual é que deve ser o envolvimento das juntas de freguesia. Tudo isso são questões que agora importa esclarecer e tentar, dessa maneira, responder ou criar um regulamento que vise ir ao encontro das várias perspectivas. Diz a Nela Colasso que já sabe que concessionar não é mesmo tarifar. Se forem definidas áreas a tarifar, que garantia temos que, à medida que o tempo avançar, as áreas não avançam, não aumentam também. Bom, depende da vontade das pessoas, Nela Colasso. Há zonas, não falando de Sintra expressamente, não é? Mas há zonas no nosso território, em cidades aqui ao nosso lado, em que são as próprias populações que pedem para aumentar essas zonas. Por exemplo, Setúbal, o que recentemente viu alterado o seu regulamento de estacionamento e trânsito, foi exatamente para aumentar a zona concessionada, de modo a também permitir aumento da zona tarifada. Portanto, mas que resultou do quê? Resultou do pedido da população, da vontade das pessoas, e portanto nós não sabemos, não há garantias, não é um modelo de sim ou não, é um modelo de gestão do território em função das necessidades das pessoas, em função da sua própria vontade, e portanto deve ser visto nesta perspectiva, ou seja, nós devemos ter a capacidade de ouvir as pessoas e alterar e gerir o território de acordo com a sua vontade. Diz-nos também aqui o Pedro Correia, que agradeço também a questão, que diz ficar presente junto. As queixas diárias sobre o estado da recolha do lixo em Massamá continuam diariamente, com toda a razão, Pedro, tem toda a razão, aliás, sobre esta questão do lixo. Como bem sabe, este problema prevalece. Os contentores e ecopontos continuam quase à porta do número 12 da avenida. Há uns meses atrás o problema iria ser resolvido e agora, já no verão, com todos os inconvenientes, moscas, mosquitos e cheiros, o problema agrava-se. Pergunto, para quando uma vez por todas a resolução deste problema, ou daqui a um ano ainda estou com a mesma pergunta? Comprei mesmo uma pessoa que influencia a navegar nas mesmas águas partilhadas. Pedro Correia, muito obrigado pelo seu comentário. A questão do lixo é uma questão muito pertinente, é uma questão que nos tem preocupado bastante. Nós sabemos que o SEMAS ainda não teve a capacidade instalada necessária que contratualizou para melhorar a resposta na recolha do lixo. Portanto, ainda faltam viaturas de um fornecedor que não chegaram, que ainda não estão ao serviço do SEMAS. Nós temos feito a nossa parte com a nossa viatura e com os nossos homens, um trabalho extremamente gratificante. Nós já pedimos ao SEMAS essa questão do número 12 da Avenida Egas Muniz, já fizemos esse pedido ao SEMAS, confesso que agora não tenho aqui presente se já tivemos resposta ou não, mas irei ver e depois enviar-lhe informação. Mas, de facto, a questão do lixo tem que ser uma questão que temos que melhorar.
temos que aguardar pelo reforço dos meios, estão para breve, segundo as informações que possuo, e temos monitorizado, chamado a atenção dos SMAs da necessidade de intervir, e obviamente vamos reforçar esses pedidos e vamos reforçar essa mobilização no sentido de garantir que o processo de recolha do lixo seja um processo muito limpo, não é? E que funcione. Hoje não é assim, está melhor do que estava, é um facto, mas ainda não está como gostaríamos que estivesse, e portanto nós vamos certamente trabalhar para que isso aconteça. Eu saltei aqui algumas questões, peço desculpa por isso. Pergunta-nos a Anabela Dias Lourenço: cada habitação tem direito a quantos dísticos? Bom, Anabela, aquilo que está na proposta e naquilo que tem sido a prática corrente é que cada habitação tem direito a 3 dísticos se estiver numa zona concessionada, uma zona tarifada. Portanto, o primeiro veículo tem um custo de 5 euros ano, o segundo veículo tem um custo administrativo de 10 euros ano e o terceiro, se não me falha a memória, 15 euros ano. Portanto, são estes os valores que atualmente, pelo menos foram esses valores anunciados e publicados, e portanto cada habitação tem 3 dígitos. Nós até nesta questão achamos que é pertinente e que faça sentido a existir zonas tarifadas, que o primeiro dístico seja gratuito, portanto cada habitação tenha um dístico gratuito, e há essa diferenciação dos valores, de modo a permitir que pelo menos um veículo é gratuito. Portanto, é nesse sentido que estamos a preparar também a nossa resposta. A Maria Pinto, que nos agradece a nossa resposta e a nossa proatividade. Maria Pinto, não tem que agradecer, nós fomos eleitos para estarmos a desenvolver trabalho em função e em prol da nossa comunidade, da nossa população. Nem sempre temos as capacidades legais e técnicas para responder da forma mais conveniente, fazemos o melhor que podemos, mas obviamente temos sempre esta preocupação de acompanhar os problemas, de ouvir as pessoas e tentar encontrar as melhores respostas e as melhores soluções para cada situação, e é nesse sentido que temos trabalhado na questão do silo automóvel de Montabrão, como referiu. Pergunta-nos também se não se quer candidatar a outra freguesia vizinha que está completamente ao abandono, para além de que a maioria paga impostos de circulação e a mim não será que não chega. Bom, Maria Pinto, eu acredito que as pessoas da freguesia vizinha, quando votaram nos seus representantes, acreditaram que eram as melhores pessoas, que serviam os melhores propósitos de cada população. Estou certo que as freguesias vizinhas, e não sabendo a qual é que se refere, as freguesias vizinhas estão muito bem entregues aos meus colegas presidentes de junta e os respectivos executivos. Eu tenho uma ligação muito forte a esta freguesia e é por aqui que quero continuar a trabalhar, pelo menos até ao final deste mandato, e portanto dia a dia olhar para esta freguesia. Não tenho pretensões de andar a saltar de freguesia em freguesia. Penso que saltei aqui também do meu amigo Joaquim Simão, que nos vem, digamos assim, expressar aqui algumas questões. O comércio local tem a vinda dos parquinhos, o que pensa fazer para salvaguardar os interesses dos comerciantes, que medidas pensa tomar para ter a certeza que os mesmos não vão ser prejudicados do comércio? Existe algum estudo efetuado? Fala com os comerciantes, que opinião de Bom, Joaquim, a resposta a esta pergunta é fácil. Nós amanhã vamos ter um almoço, penso que não tenha desmarcado esse almoço ainda, pelo menos não recebi essa informação, e portanto nós vamos conversar e vamos ouvir, é isso que temos feito, ouvir e perceber as diferentes sensibilidades. Conhecemos de alguns moradores, conhecemos de alguns comerciantes e temos que construir este caminho nesta perspectiva. Portanto, a resposta à sua pergunta é muito fácil. Amanhã teremos um almoço onde poderemos partilhar e ouvir aquilo que são os receios dos comerciantes, e portanto é nessa base construtiva de diálogo permanente que nós intervimos na comunidade. E como eu disse ao início, é importante ouvir as pessoas, e é isso que nós vamos fazer amanhã, se entretanto não desmarcar o nosso almoço. A Anabela Lourenço diz-nos que quem tiver garagens, mas como são pequenas,
não cabe um carro que tem direito a Lisboa. Não sei responder a isso, Anabela, não confesso que é algo que de momento não tenho presente na minha cabeça, mas fica aqui a nota para podermos também perceber essa questão. A Maria Pinto que nos volta a falar outra vez da questão do Pingo Doce, portanto só as cargas e descargas ia ser o caos, basta ver o caso do mini preço da Miguel Bombarda, os caminhões da Cervelec na Elis Garcia. Maria Pinto, nós também temos problemas desses, nós temos o Continente, o modelo, em plena Avenida Joaquim Luís, temos de facto algumas situações onde é difícil gerir o processo de cargas e descargas, mas são situações pontuais, enfim, de algum constrangimento que é utilizado, mas eu penso que isso, enfim, tem que ser analisado caso a caso e fazer essa. Diz-nos também que teria sido pertinente que a rotunda do Jamor, em vez de um anfiteatro, tivesse um acesso a Montabrão. Bom, Maria Pinto, o problema do acesso a Montabrão não se resolve com criar acesso ao lado do Rio Jamor, antes pelo contrário, nós temos que valorizar os recursos naturais que temos, devolver esse espaço à comunidade, até porque se assim fosse, depois teríamos um problema nas bombas da Repsol, onde iria haver congestionamentos e iria ser caótico. O problema está junto à biblioteca, no nosso entender, e é preciso melhorar ali a fluidez de trânsito nessa zona, não tanto na rotunda do Jamor. Achamos que o projeto Verde Azul está muito bem ali colocado, valoriza o recurso natural, valoriza as ligações da serra e do mar, valoriza o património muito próximo como o Palácio Nacional de Queluz e valoriza as dinâmicas da comunidade. Está em fase de projeto a criação, o desenho de hortas que já existiam lá, mas agora de uma forma mais arranjada e orientada, e podermos também intervir com outro tipo de ofertas, o anfiteatro, para podermos dinamizar e criar essas dinâmicas. Diz-nos então aqui a Wanda Alhambra que finalmente a limpeza dos eucaliptos na Avenida 25, é verdade, Wanda, já iniciaram-se esses trabalhos de limpeza, são processos de limpeza dos eucaliptos que é importante manter nesse registro e, portanto, está a decorrer esse trabalho. Anela Clássico, quando estiverem a estudar este projeto, proponho que se lembrem dos trabalhadores, porque se a zona for tarifada, o custo anual de uma assinatura pode ultrapassar os 400 euros. Anela, fica aqui, e obrigado por esse comentário, portanto, fica aqui a nota para podermos perceber que soluções e propostas poderemos ter. Reparem, o regulamento não é só para a nossa freguesia, o regulamento é para o concelho em geral. Obviamente há zonas onde as zonas tarifadas que hoje já existem serão mantidas, outras que poderão eventualmente não existir, outras que terão que ser analisadas conforme a dinâmica e, portanto, como refere a questão dos trabalhadores, podermos contemplar aqui a questão dos trabalhadores, obviamente é uma questão pertinente, teremos que ter em linha de conta e tentar perceber até noutros lados como é que isto funciona. Portanto, não é preciso inventar a roda, é preciso estudar, perceber e ver as soluções que podem ser implementadas. Por isso é que é preciso tempo. Nós não podemos tomar uma posição sem estudarmos, sem analisarmos, vermos como é que estas coisas funcionam, até porque nós não temos a capacidade técnica para olhar para isto desse ponto de vista. Temos que analisar ouvindo as pessoas, ouvindo e percebendo a sensibilidade de cada um, e portanto é preciso tempo, não aparece a inimiga nestas situações, e portanto temos tempo para poder preparar um parecer com propostas de alterações, com a eliminação de algumas questões, com a correção de outras, enfim, com a introdução de novas, e podermos construir algo que valorize o nosso território e o nosso concelho. Diz-nos a Wanda porque não foi feita uma rotunda no final da Avenida 25 de Abril, em frente à escola. Wanda, está em fase final, deve estar para breve a assinatura do contrato para iniciar esses trabalhos. Na altura não foi introduzida a rotunda na obra da ciclovia. Agora o que será feito é a rotunda e uma bolsa de estacionamento junto à zona dos eucaliptos que está a ser limpa,
de modo a alargar as zonas de estacionamento. A Anela Colasso, que agradece o facto de termos respondido, nos fazendo parte da freguesia. Anela, estes diretos servem para podermos responder a quem se interessa pela nossa freguesia. Aliás, tem sido essa a prática que temos utilizado. Por exemplo, no orçamento participativo que temos na freguesia, nós não excluímos as pessoas que são da nossa freguesia de participar. Nós temos pessoas que têm ligações à nossa freguesia, que estudam, que trabalham, que têm algum interesse económico, que têm o seu negócio aqui implementado, têm amigos, têm vizinhos, têm família. Portanto, mesmo não estando a residir aqui, nós achamos importante ouvir as pessoas, porque há algo que os liga, há algo que os faz preocupar com esta comunidade e, portanto, todas as suas intervenções, todas as suas propostas serão por nós acolhidas, pensadas, analisadas, ouvidas e, portanto, esteja nela à vontade para colocar alguma questão que entenda como pertinente. Diz-nos também a Maria Pinto, voltando ao tema da Retunda de Montabrão, é uma saída escapatória para Montabrão, em direção a António Correia de Sá. Enfim, faria mais sentido que o anfitrião. Concordamos em discordar, Maria Pinto, por variedíssimas razões. A primeira, e uma delas, tem a ver com a carga automóvel que nós não conseguimos aguentar ali, e a estocagem iria ser feita mais à frente e, portanto, não resolveríamos o problema, levava-nos o problema para uma outra zona, já ela problemática e, portanto, ficava ainda pior do que está hoje. A Maria Amélia Olivença questiona-nos se vamos mandar cortar os arbustos mesmo ao lado da junta de freguesia. Já é a segunda vez que eu ia tendo um acidente com o carrinho bebê, o carro tão junto ao passeio, estive no meio da estrada, hoje mesmo a fazer curva não dá. Normalmente, se forem Maria Olivença, se percebi bem, aquele canteirozinho ao lado da junta, nós temos sempre feito o pedido para fazer o desbaste desses arbustos. Fica aqui a nota para podermos pedir à equipa que faça esse trabalho. A Maria Pinto pergunta-nos se para adquirir isto é necessário comprovativo de morada, convém salientar que há muita malta de aluguer que não consegue comprovativo. É necessário um comprovativo de morada, sim, se houver houver a questão dos dísticos, é necessário comprovar que as pessoas residem aqui ou que têm o seu estabelecimento comercial aqui na freguesia e, portanto, é de facto necessário ter comprovativo. Sabemos que há pessoas que fazem o aluguer de quartos e de casas sem contrato de arrendamento. Pois bem, para que essas pessoas tenham usufruto, caso venha a ser implementado, têm que ter um comprovativo de morada. Diz-nos o Luís Santos, que quem também agradeço a questão, que é sendo freguês desta freguesia, espero que o regulamento de trânsito seja aprovado, só depois de se encontrar alternativas para os moradores da freguesia, pois a nossa freguesia é um ponto de passagem para Lisboa e existem muitos utilizadores que deixam a sua viatura na freguesia e se o plano se mantém, um Alto Montabrão passa de estacionamento irregular para selvagem. Gostaria que existisse mais urbanidade e solidariedade entre a sociedade civil e a classe política. Luís, nós temos feito exatamente esse trabalho, procurar criar alternativas. Agora, nós temos que ter consciência de uma coisa. O espaço disponível é muito pouco ou quase inexistente em algumas zonas. 2, nós temos assistido a que cada casa, cada habitação, existem cerca de 3 carros por habitação e o espaço público é o mesmo de há 20 ou 30 anos atrás, ou seja, nós não conseguimos, os problemas urbanísticos já do passado, não importa aqui agora estarmos sempre a chorar sobre o leite derramado, mas a verdade é que hoje o espaço público não acomoda o crescimento das cidades porque também não foram pensadas para crescer desta maneira e o pouco espaço público existente e disponível tem vindo a ser absorvido para ou criar espaços verdes que não existiam em determinadas zonas, ou para criar bolsas de estacionamento para aumentar a oferta de estacionamento, ou para determinar criação de vias rodoviárias, enfim, tem sido acompanhado e otimizado esse espaço, agora percebendo que nós não temos espaço público suficiente para responder em todas as necessidades. Há uma malha muito consolidada
e que, por exemplo, no âmbito do PDM, nós só temos cerca de 13 hectares disponíveis no nosso território. Pergunta-nos o Joaquim se a Câmara nada fizer relativamente aos pontos que a Junta pretende alterar. Bom, nós agora já estamos a fazer futurologia, não é? Portanto, nós primeiro vamos construir o nosso parecer, vamos apresentar as nossas propostas. Repito, o regulamento em si não significa instalação de parquinhos, são coisas distintas, ok? Nós queremos clarificar na proposta de regulamento que a instalação de zonas tarifadas deve merecer a concordância das juntas de freguesia, ainda que esse parecer seja não vinculativo. Portanto, uma coisa é o regulamento que define as regras e as ferramentas, outra coisa é a implementação dessas mesmas ferramentas. E, portanto, nós até podemos estar de acordo com aquilo que é a proposta de regulamento e não estar de acordo com aquilo que é a implementação de zonas tarifadas. Portanto, são coisas distintas. O que nós temos é que garantir que a proposta de regulamento contemple de forma clara de que as áreas a tarifar são áreas de concordância das freguesias, seja esta ou outras. Portanto, estamos a falar de uma forma transversal, até porque o documento é transversal a todas as freguesias. E, portanto, não podemos pôr as coisas nesses termos, se vota contra, se a Câmara aceitar ou não aceitar. Temos que apresentar as nossas ideias, clarificar algumas das questões que achamos importantes, introduzir novas, retirar outras, enfim, alterar outras, fazer esse trabalho com calma, com ponderação, ouvindo as pessoas, ouvindo os comerciantes. Amanhã vamos ter essa oportunidade, Joaquim, e, portanto, com calma desenvolvermos o nosso trabalho e a nossa posição em consonância com aquilo que é a vontade das pessoas. Obviamente foi por isso que nós fomos eleitos. E propondo, e, portanto, ter cada coisa tem o seu tempo e, obviamente, haveremos de chegar a esse tempo. Pergunta-nos também o Pedro Correia, já agora, Sr. Presidente, como cheguei atrasado, Egas Muniz também vai ser tarifada, é um dormitório. Bom, Pedro, neste momento não há nada tarifado e neste momento não há nada que seja para ser aplicado. O que existe hoje é uma proposta que está em discussão, é uma proposta que pode ser alterada, é uma proposta que deve merecer o contributo de cada um de nós. A forma como ela hoje está apresentada, a Egas Muniz está contemplada para ser uma área a concessionar, e atenção que a área a concessionar não é a mesma coisa que a área tarifada. A área a concessionar permite que a empresa que venha a fazer a exploração do território possa criar, digamos assim, ferramentas que impeçam um estacionamento abusivo, que retire viaturas abandonadas, que melhore a sinalização, que faça investimento, etc. E, portanto, não é uma questão dessa natureza. Achamos que, como eu disse ao início, que a mancha está muito grande, é preciso reduzi-la, e, portanto, a Egas Muniz eventualmente não fará sentido, como diz que é uma zona de dormitório, e bem, muitas pessoas para irem para a estação, por exemplo, não deixam lá as suas viaturas, e, portanto, é preciso estarmos com calma, com serenidade, a ouvir as pessoas e a criar aqui diferentes opiniões. Anela Colasso, que em resumo não precisamos estar preocupados, mesmo que não houvesse tanto falatório sobre ele, ele não passaria. Bom, Anela, eu não tiro essa conclusão, porque nós estamos o regulamento de estacionamento e trânsito, ele já existe hoje. Portanto, o que nós estamos a introduzir com o regulamento de estacionamento e trânsito do Concelho de Sintra é um conjunto de alterações que visam acompanhar a evolução do território. Nomeadamente, por exemplo, podermos ter para a Serra de Sintra limitações de circulação, por exemplo, a viaturas elétricas, ou de criar zonas de estacionamento, de circulação limitada. Enfim, há toda uma panóplia de ferramentas que o projeto de regulamento de estacionamento e trânsito do Concelho prevê, que elas são aplicadas ao Concelho, e não estamos aqui a particularizar se é Massamá, Montabrão, Calvoalva, Cacém, etc, etc. É ao Concelho. Há coisas que se aplicam aqui, há outras que não, há outras que não devem ser pensadas, mas temos que olhar para o regulamento como algo a ser contemplado
para um conselho, que possa ser aplicado caso a caso, e depois possa ser aplicado caso a caso, melhor dizer, é isso que temos que trabalhar. Nós não podemos tirar essas conclusões de que se não houvesse falatório ele não passaria. Pode haver todo o falatório, pode não haver, pode haver contributos das pessoas que valorizem o regulamento, que permitam criar algo que vá ao encontro das opiniões das pessoas, e portanto isso é o mais importante. E portanto a participação de todas é fundamental. Nós estamos a chegar ao fim, eu sei que é um tema muito, muito interessante, já na sessão anterior também foi, estamos quase a chegar a 1 hora de nosso direto. Vou só responder a mais algumas questões, e depois aquelas que eu não consegui responder, peço imensa desculpa a todos, responderei na versão anterior, mas de uma forma muito rápida, tentar. Luís Santos, claro que sim, o regulamento é geral, mas cada freguesia tem a sua especificidade, e no caso da nós é um caos. Depois foi feita construção sem regulação de estacionamento. Não podia estar mais de acordo, Luís Santos, sobre a sua opinião, por isso é que nós temos que olhar de forma distinta. O regulamento é algo que deve definir regras do jogo aplicadas a todo o concelho, e depois olhar caso a caso, que é isso que eu tenho dito, é caso a caso percebermos que ferramentas é que podemos utilizar, não é? Isto é mais ou menos como em nossa casa, na nossa cozinha, nós temos um conjunto de utensílios, nós não usamos todos ao mesmo tempo. Se queremos cozinhar um determinado prato, usamos determinadas ferramentas, se queremos fazer outros pratos, usamos outras ferramentas. É este o processo natural e normal, que é caso a caso. Se eu quiser fazer confeccionar um determinado prato, uso determinados utensílios, não uso todos, mas tenho todos à minha disposição, e é isso que importa agora nesta fase, clarificar e definir. Diz a Anela Classe também, esses estudos e análises não deveriam ter sido feitos antes da elaboração deste projeto. Bom, esses estudos foram feitos, o que eu estou a dizer é que nós temos que analisar nesta fase, nós estamos a olhar não de uma forma técnica, mas de uma forma de conhecimento da proximidade dos problemas, de uma opinião daquilo que é a função das pessoas, e não numa componente técnica. A componente técnica está feita, está analisada, e foi com base nisso que o documento foi feito. Mas, repito, Nela, a Nela está muito focada, e percebo isso na questão dos parquinhos, mas o regulamento é muito mais além disto. E nós temos que olhar um bocadinho mais além disso e perceber que isso é só uma ferramenta que pode ser aplicada na sua rua ou não. Pode ser só, pode nem sequer ser aplicada, mas ela existe para algumas zonas onde isso venha a fazer sentido. E, portanto, não nos foquemos, eu percebo muito bem essa questão centrada nos parquinhos, mas nós temos que olhar para o regulamento como um todo, e há, de facto, mais-valias no regulamento que vão permitir gerir melhor o território, não é? E, portanto, a criação, por exemplo, na defesa da serra, um bem essencial para o Concelho de Sintra, que nos influencia aqui a nós diretamente, com Massamá, que é Luz, todas estas cidades, é o nosso património, é aquilo que nos distingue dos demais, é aquilo que nos faz ser conhecidos e que atrai o turismo. Portanto, é isso que importa também olhar e perceber que temos que proporcionar um regulamento que adeque da melhor maneira possível todas as situações que temos no nosso território. A Maria Pinto, que nos fala, e quando o IC19 fechar no Palácio, bom, Maria Pinto, não há previsão disso acontecer, aliás, não é passível que isso venha a ser concretizado, e, a abertura de circulação por via do IC19 manter-se-á. Pode acontecer ser reformulada a forma como hoje é feita a entrada, mas não a sua interdição, e, portanto, nós vamos ter sempre aquela, pelo menos do que depender de nós e da nossa opinião, ter sempre aquela entrada para a freguesia. Diz o Jorge Canelhas que seria bom limparem o entulho da pedreira de Montabrão e nas áreas circundantes. Jorge, eu não sei que pedreira se refere, puder depois ser mais conciso em que zona é que está a falar, para depois ser mais diretos e mais objetivos na questão e na resposta a dar. Agradecia. A Helena pergunta se está ou não de acordo com a instalação de parquinhos. Depende, Helena, depende. A minha opinião
depende muito daquilo que estamos a falar. Não é uma questão de estar de acordo ou não. É uma ferramenta que serve para gerir o território. Agora depende do que é que estamos a falar, da zona concreta em que estamos a falar. Se calhar haverá zonas onde faz sentido, outras que não fazem sentido absolutamente nenhum. Haverá zonas onde até é importante, outras que não é de todo importante. Depende, não é uma resposta tão fácil de sim ou não. É uma resposta que tem um determinado contexto, tem uma determinada envolvente e tem um determinado princípio. O princípio é que salvaguardar os comerciantes e os moradores de pressões, como por exemplo acontecem em outros lados do nosso território, Oeiras, Mafra, por exemplo, Mafra tem aqui junto ao Palácio, não tem mais lado nenhum, não é? Quer dizer, tudo depende das circunstâncias, do contexto, da envolvente, não é uma resposta de sim ou de não. Pergunta-nos a Nela Plácio sobre o que é que acontece após a consulta pública, portanto, terminada a data, dia 30 de setembro, e depois como é que funciona, vai a votação quando, ou nela, depois de encerrado o período de consulta pública, todos os contributos são analisados, o grupo de trabalho analisa, todas as propostas as alterações e contributos são avaliados, se forem incluídos na proposta de regulamento, elas passam a estar incluídas nesse processo e depois será remetido para os órgãos da Câmara Municipal primeiro e depois para a Assembleia Municipal. Portanto, isto aqui não há um calendário definido de forma tão clara, depende do volume de propostas e de contributos que surgirem e, obviamente, da rapidez da análise do grupo de trabalho sobre essas mesmas propostas e as alterações a serem consumadas. Claro que depois a seguir vai para a reunião de Câmara, onde será votado e remetido para a Assembleia Municipal e na Assembleia Municipal então é aprovado. Pode acontecer o regulamento ainda ir à análise da comissão especializada que existe no âmbito da Assembleia Municipal e, portanto, isto ser um processo que poderá prolongar-se um pouco mais após a consulta pública. Diz que as áreas de concessão dão ferramentas à AMS também para remover carros abandonados. Bom, nela, efetivamente é isso que acontece nas zonas concessionadas, as empresas que têm as áreas concessionadas podem elas próprias remover viaturas abandonadas porque estão a gerir aquele pedaço de território e ninguém quer ter viaturas abandonadas onde as pessoas não possam estacionar o carro, o morador não possa estacionar o carro, o comerciante não possa estacionar o carro, o cliente não possa estacionar o carro e, portanto, é este o sentido das áreas concessionadas, não é só tarifar estas questões. Por último, vou terminar só com o comentário do Nuno Santos e peço desculpa aos demais que entretanto tenham feito comentários, mas pergunta-nos o Nuno Santos se as garagens estão recheadas de químicos e combustíveis atrás da parceta que continuam sem controle, oficinas clandestinas que são um perigo e funcionam fora da lei, para além das viaturas abandonadas. Tem toda a razão Nuno Santos sobre essa questão que colocou. Nós já remetemos essa informação à Polícia Municipal para fazerem fiscalização dessas zonas. Temos conhecimento de algumas situações dessa natureza que indica e, portanto, estou certo que a Polícia Municipal fará a fiscalização, fará o levantamento dos autos, aplicaria aquilo que são as multas e as sanções neste tipo de situações e, portanto, o importante é dar a nossa vista à Polícia Municipal, através do bairro, para podermos insistir com a Polícia Municipal, de forma a que ela também possa participar ativamente neste processo. Jorge, já ok, obrigado, é junto à ANTA. Está registado isso há algum tempo, nós ainda não tivemos a oportunidade de fazer algo que vá ao encontro daquilo que merece, até porque é um equipamento nacional, património nacional, e que merece todo o cuidado e mais algum. Fica a nota, Jorge, obrigado.
Com isto, despeço-me de todos vós, agradecer esta mais de uma hora que estivemos em direto, pedir desculpa por ser uma sessão tão longa. Quero, obviamente, agradecer a todos os vossos contributos. Já sabem, daqui a 15 dias voltamos a encontrar para mais uma sessão em direto. E não antes de ir embora, queria-vos só dar aqui 2 ou 3 notas para poderem participar ativamente na vida da freguesia. Nós vamos ter este fim de semana as celebrações do aniversário da criação das freguesias de Massamá e de Montabrão. Portanto, as freguesias foram criadas a 12 de julho de 1997 e, portanto, iremos ter as celebrações do aniversário das freguesias. Portanto, no dia 12, que é o dia efetivo de celebração do aniversário, vamos ter uma noite de animação de concerto em Montabrão, no Parque 25 de Abril. No dia 13 de julho vamos ter uma sessão solene da Assembleia de Freguesia para comemorar o aniversário da freguesia, ao mesmo tempo que fazemos uma cerimónia de condecorações, de atribuição de medalhas de condecorações a um conjunto de personalidades que será a primeira vez do âmbito regulamentar que iremos fazer, em instituições com mais de 20 anos de trabalho na freguesia, a dirigentes que tenham um trabalho também prolongado no tempo destas algumas referências do âmbito do desporto, da cultura, da área social, e também teremos a medalha mais importante da freguesia que iremos atribuir à família do nosso querido engenheiro Francisco Lencastre Garré, que foi um dos beneméritos de Montabrão, que cedeu muitas das terras para poder ser nascido, para poderem ver nascidas aquilo que é a igreja, aquilo que são, assim, a comunidade em Montabrão, e portanto será atribuída o título, a medalha de honra ao engenheiro Francisco Lencastre Garré, ao nosso terceiro Visconde, que muito nos honra podermos atribuir esta medalha num ano em que se celebram os 110 anos do aniversário do seu nascimento, e portanto convidar-vos-ia a todos a estarem presentes dia 13 de julho às 15 horas no Salão Paroquial de Montabrão para esta sessão. À noite, convidar-vos-ia a estar no Parque Salgueiro Maia, onde vamos ter um espetáculo de ópera na rua, que será um espetáculo muito interessante, a partir das 9h30 da noite, para quem quiser para ter um momento diferente. Dizer-vos também que na nossa última recolha de alimentos, que realizámos no dia 8 de junho, recebemos contributos de cerca de 1.332 kg de alimentos. Agradecer a todos aqueles que contribuíram, os voluntários, as associações, os grupos de montagem que participaram ativamente neste processo, às nossas equipas da área social, que foram bastante importantes para podermos ajudar as famílias que nós apoiamos na nossa comunidade. Dizer-vos também que nós no final, a meados de julho, vamos dar nota daquilo que são as propostas a votação no âmbito do orçamento participativo. Portanto, fiquem atentos a essa realidade. Já iniciámos também os procedimentos e temos vindo a iniciar os procedimentos para concretizar as propostas que foram vencedoras na edição anterior. E, por último, está a decorrer a obra de requalificação no Parque dos Eucaliptos, criação do caminho pedonal em Botão Poroso, mais agradável, a recuperação dos muretes, colocação de novo mobiliário urbano, enfim, todas essas intervenções estão ali a ser realizadas num espaço muito, muito agradável, que é o Parque dos Eucaliptos, e, portanto, com isto terminaria estas informações, obviamente esperando encontrar-vos agora nestas celebrações do aniversário das freguesias, da criação das freguesias, as freguesias de Massamá e a freguesia de Montabrão. Nós não celebramos a agregação das freguesias, celebramos as freguesias de uma forma individual, ainda que tenham nascido no mesmo dia, porque acreditamos, obviamente, na identidade e na cultura de cada espaço e de cada território, e, portanto, para nós é importante celebrar dessa maneira. Então fica aqui o convite, agradecer outra vez
a todos os vossos contributos e daqui a 15 dias cá esperamos para mais um direto, para uma conversa sempre agradável e sempre dinâmica, como são estas que temos vindo a ter ao longo deste ano e meio de iniciativas. Um bem-aja a todos e até à próxima.